Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Espero que sim. Hoje o papo de pregadores é comigo mesmo. Aleluia. Pessoal, eu senti de nós conversarmos sobre alguns assuntos pertinentes na atualidade, principalmente referente ao ego elevado das pessoas atualmente. Não entrar em coisas que causam divisão, que causam polêmica, mas trazer de acordo com a palavra de Deus algo para os vossos corações. Por exemplo, quando nós lemos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 5, nós vemos aqui uma leitura muito importante, pessoal. Quando o Senhor curou aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Aleluia. Nestes jaziam grandes multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Jesus, no verso 6, pergunta: queres ficação? E o enfermo lhe disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia. Meus queridos, e foi num sábado essa cura. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, o verso 9 está falando isso. Que Jesus tinha ordenado que no verso 8, levanta-te, toma a tua cama e anda. E isso era uma afronta terrível naquela época para os religiosos. Os religiosos, né? Os doutores da lei, né? Será se hoje está diferente? Eu acho que não. Hoje tem muitos doutores da lei, né? Eu queria falar também um pouco de teologia, só que nós vamos voltar para a palavra de Deus, que é o mais importante. A teologia, pessoal, nada mais é do que o estudo da fé, das religiões. O prefixo tel, no grego, significa Deus. É uma ciência humana que analisa como as crenças influenciam culturas, sociedades, sob o ponto de vista, contexto histórico. Essa é a teologia geral. Mas tem várias teologias. Temos, arminiana, calvinista, anabatista, luterana, wesleyana. E é tanta teologia. Eu tinha feito um vídeo a respeito de teologia, depois eu deletei ele, mas eu vou ter que fazer um novo vídeo falando de teologia. Porque a teologia é muito criticada. É muito criticada, sendo que é o estudo de Deus. É estudar sobre Deus. É uma ciência que estuda as coisas. Como existem várias teologias que estudam vários segmentos da teologia religiosa, é o estudo de Deus. É se aprofundar nas escrituras sagradas, nada mais do que isso. E dentro desse segmento existem várias divisões. A teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia exegética, a teologia prática e assim vai. Soteriologia, escatologia, apologética. E eu mesmo, eu não tinha noção que era teologia. Estou fazendo teologia para a glória de Deus, estou no curso aí simples, né, comum. E a gente fica mais a mente aberta para poder observar mais. Por exemplo, a minha esposa hoje me questionou sobre Josias, o rei Josias. Os pontos, como era naquela época, que ano que foi o reinado, o nome dos pais, nome dos avós, como que era a divisão de Israel naquela época, dos reinos. A gente se aprofunda. E isso é muito interessante. Porque se não for a teologia, a mente não se abre. A gente vai ler a Bíblia como se estivesse lendo um livro comum e não vamos entender. O que vai acontecer com nós? Comigo, com você? Vamos ficar sendo apenas uma massa de manobra. E nós não devemos ser massa de manobra. Nós temos que analisar as Escrituras Sagradas. João 5. Vamos ver o verso aqui. 39. João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna,
e são elas que de mim testificam. Está vendo? Temos que examinar. Verso 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Aceitareis, né? Estou conjecturando. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus estava criticando os autores da lei, os fariseus, os que estavam ali tentando matar ele, os hipócritas. Pessoal, é muito complicado. Após uma cura de um coxo, um paralítico, melhor falando, aí ele, no verso 16 do capítulo 5 diz que após essa cura, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado, colocando a lei acima de Deus. A teologia católica, ela é mais ou menos isso também. Ela coloca a igreja acima, o credo da igreja acima das escrituras sagradas. Vamos ler um pouco sobre a teologia católica, aqui para vocês terem noção. Não é uma crítica, a gente deve examinar, né? Vamos ler um pouco aqui, que eu fiz um esboço de teologia católica aqui. Várias teologias, eu tinha feito esse vídeo, eu tenho que fazer novamente. A Bíblia tem um papel secundário, segundo a teologia católica, em detrimento da própria igreja, que é superior a qualquer outra fonte de autoridade eclesiástica. Com essa conjuntura ideológica, girou os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos, que é o batismo, o crisma, que é a confirmação, penitência ou eucaristia, a missa, o matrimônio, a unção de enfermos, a extrema unção. São as 7 ordens, as santas ordens, perdão, segundo o catecismo de 1994. A igreja afirma que para os crentes os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação, boas obras que eles creem necessárias para alcançar a salvação. Pessoal, é muito sério estudar sobre a palavra de Deus. Você vê que Jesus falou aqui, em João 5:41, não recebo glória dos homens. E hoje que nós mais vemos, infelizmente, nós queremos ser honrados, queremos ser grandes. Eu não estou fazendo esses vídeos aí nas redes sociais para isso. Meu intuito é apenas de evangelizar. O trabalho cresce porque a obra de Deus não é minha. Então, a glória é para Ele, para Deus, para o nosso Deus. E nós temos que falar com ousadia, nós temos que ir para cima, segundo a palavra de Deus, porque os tempos são maus, os dias são maus. Aleluia. Verso 24 do capítulo 5 de João. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição, verso 29 do capítulo 5 de João. Para a ressurreição da vida, os que fizeram o bem, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Um versículo muito interessante desse capítulo 5 de João, tirando esse da cura aqui, falando aqui da ressurreição, e muitas coisas interessantes, que Deus não recebe glória de homens, Jesus não recebe glória de homens. E para examinar as escrituras, tem esse também, verso 15,
Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus, querido, nunca quis reinar nessa terra. Ele sempre, até mesmo essa expressão, segundo a teologia, eu estou estudando o livro da Trindade e eu observei isso lá hoje. Essa expressão, filho do homem, Jesus teve alguns nomes, mas se ele se identificasse imediatamente apenas como filho de Deus, naquele tempo os nomes têm um poder terrível na época, na sociedade judaica. Cada nome tem um significado. Filho do homem já denotava uma majestade, e já eu queria fazer Jesus rei. E Jesus gostava mais da expressão filho do homem, por causa da simplicidade, humildade e humanidade de Cristo. Ele esvaziou de si mesmo. Então, no verso 15 aqui fala que ele se retirou para o monte, para que eles não pudessem tomar ele para ser rei. Queridos, a Bíblia fala que nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia e seguir Jesus. E nós não queremos ser tão grandes a ponto de humilharmos os nossos conservos, os nossos irmãos, nossos patrícios. Que nós não venhamos a fugir das Sagradas Escrituras. Porque a palavra de Deus deixa muito claro como era na igreja primitiva, como foi os ensinamentos de Cristo para esses homens e mulheres de Deus. Homens que morreram das formas mais cruéis possíveis. A morte do nosso Cristo, como foi? Crucificado. Pedro, crucificado, cabeça para baixo. Paulo, degolado. Muitos outros. André, crucificado. Tantos outros que no livro dos mártires, estava lendo esses dias. É porque eu não sou muito bom de ficar citando. Na hora eu leio, compreendo. Mas eu não tenho ainda aquele ímpeto, sabe, de verso tal e tal. Eu já sei de muitos textos bíblicos. Estamos estudando, estamos aí, para a glória de Deus, pegando o jeito da coisa, né? Como se diz no ditado popular. Mas não sou nenhum doutor da lei, nem pretendo ser. Eu quero apenas estar sempre dividindo a palavra de Deus com você, ao teu coração. Você pode ver que na maioria dos vídeos que eu faço, eu priorizo muitas passagens importantes, passagens centrais, passagens cristocêntricas, para que a tua mente se abra, meu querido, minha querida, para que você não venha ficar confundido, para que o adversário de nossas almas não te engane com seus engodos, com seus pratos. Tem muitos pratos que ele oferece. Bom, que Deus em Cristo te abençoe e medita mais na palavra de Deus. Se aprofunda, faz curso de teologia, sim. Não interessa se muitos vão te criticar. Teologia, a letra mata, né? O Espírito vivifica, tem aquele versículo. Depois eu vou ver, para me deixar para vocês na descrição do texto, do vídeo. Mas essa letra, pessoal, que mata, está se referindo à lei, segundo a teologia. A lei de Moisés. Porque nenhuma carne se justificará, segundo o apóstolo Paulo, por as obras da lei. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos cumprir a lei à risca. É muitos preceitos. Até o total de passos que teria que dar no dia de sábado tem lá na lei. Tudo. O calendário judaico é totalmente diferente do nosso. Quando o sol se põe na sexta-feira, já é a noite do sábado ali. Não é igual ao nosso calendário ocidental aqui. É um calendário totalmente oposto. Então que nós possamos compreender essas coisas, tá buscando teologia luterana, teologia anabatista, calvinista, teologia natural, a católica que eu já falei, teologia arminiana, wesleyana, existencial, liberal, teologia neo-ortodoxa. É muita teologia. Teologia da libertação. E por aí vai.
A conclusão de tudo isso, a que nós cremos, é o seguinte: teologia evangélica. Preste bem atenção. Deus é soberano, Ele está acima de tudo, ilimitado. A Bíblia é inerrante, é a autoridade, é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Sua pessoa e obra vicária são fundamento da nossa fé, da mensagem da salvação, João 5,39. O Espírito Santo é uma pessoa que atua por intermédio da palavra de Deus e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, João 16,8. Salvação pela graça mediante a fé, Efésios 2, 8 e 9, os versículos. A fonte da salvação, a graça de Deus, manifestada pela obra de Cristo, fundamento da salvação, concepção trinitariana, única fonte de conhecer a Deus e compreendê-lo. O mesmo revelado na Bíblia, Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13, que é a forma do batismo, né? Batismo simbólico, para quem já tem consciência de que é pecado, para quem já tem consciência do que é pecado ou não, separar-se do mundo e servir a Cristo. Colossenses 2 e 12. A igreja é o corpo de Cristo na terra, composta por filhos de Deus, 1 Coríntios 12, 27, Efésios 4, do 15 e 16. Buscar a santificação diária, a ceia em memória de Cristo, é simbólica a ceia, todo crente deve participar. Marcos 16, 16, João 6 e 54. Deus em Cristo te abençoe e te guarde sempre, em nome de Jesus.